Glória a Deus, amém. Fala para o irmão do seu lado, fala bom dia, paz, que bom que você veio, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém. Eu trago um abraço da pastora Clismeire, que ficou lá fazendo o culto da manhã, eu estava acompanhando aqui, acabou agora há pouco o culto lá. Trago um abraço da pastora Clismeire e da igreja ICAVE, nós chamamos ICAVE, fala ICAVE. Não, fala forte, ICAVE. A ICAVE é a Igreja Cristã Amigos da Vidas, E sabe quem escolheu esse nome? Pastor Jadir. Escolheu esse nome. Glória a Deus, pode assentar no seu lugar. E eu quero compartilhar a palavra de Deus para o nosso coração. Mas antes da pregação, tem uma frase que nós sempre falamos lá na igreja, lá no Tibério, nós sempre falamos essa frase, eu gosto de falar ela, eu quero falar com você aqui, estar na casa de Deus faz bem. Vamos falar? Estar na casa de Deus faz bem. Fala isso para o irmão, fala, irmão, estar na casa de Deus, irmão, faz bem. Aleluia. Pastor, por que estar na casa de Deus faz bem? Quando você estiver muito triste, pastor, estou triste, estou angustiado, o que eu vou fazer? Vem para a casa de Deus, que você vai ver que o Espírito de Deus vai tirar a tristeza, a amargura, o rancor, e vai colocar paz, vai colocar alegria, vai colocar vitória na sua vida, porque estar na casa de Deus faz bem, amém? A Bíblia fala no livro dos Salmos que tinha um sujeito lá, chamado Asaf, um homem de Deus, um baita homem de Deus, mas ele parou, pastor Jadir, de vir na igreja, de ir na casa de Deus, e ele começou a olhar o que estava acontecendo com as pessoas. Nossa, fulano lá não vai na igreja, como é que ele está bom? Olha, a ciclana lá não vai na igreja, como é que ele está bom? E ele falou, gente, a pessoa parece que não fica doente, a pessoa parece que está tudo certo para ela, e ele quase se desviou. Aí ele foi na igreja, ele foi no templo, e quando ele chega no templo, a palavra de Deus fala que quando ele começa a orar, porque estar na casa de Deus, faz bem. Aí ele começa a falar, o Espírito de Deus começa a ministrar na vida dele, aí Deus começa a mostrar, sabe o que vai acontecer com aqueles fulanos lá, que não me conhecem, que não vêm na minha casa, eles vão todos perecerem, mas você que está aqui, você será salvo. Aí ele fala assim, ele faz uma oração, ele fala, oh meu Deus, obrigado porque eu estou na sua casa, obrigado porque eu estou na sua presença, meu Deus, verdadeiramente estar na sua casa faz bem, porque eu quase me desviei, meu Deus, mas quando eu vim para a sua casa, para a sua presença, a bênção do Senhor me alcançou, e a bênção de Deus vai alcançar você nessa manhã, vai alcançar a sua casa. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Amém. Eu quero ler Mateus capítulo 24, vamos fazer a leitura para a pregação dessa manhã, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, eu gosto de falar também de vez em quando, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, que fala um pouco sobre o sermão profético, o princípio das dores, e fala sobre um pouco os sinais da volta, da vinda de Cristo, o Senhor Jesus, amém? Quem achou, diga amém, glória a Deus. Você não achou, pode acompanhar aqui na frente, aqui no telão, amém? Capítulo 24 de Mateus, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá
da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Diga graças a Deus. Amados, essa mensagem sobre a vinda de Jesus, sobre a salvação, sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é uma pregação que muitas vezes está sendo extinta das igrejas. A gente não consegue ouvir muitas dessas pregações, e fiquei muito feliz do pastor Jadir me chamar, da igreja está falando sobre isso, sobre a volta de Jesus, porque sabe qual que é o motivo de nós estarmos aqui hoje? Sabe qual que é o motivo que eu estou aqui? Você poderia, como diz aquela canção, você poderia estar em qualquer outro lugar. Domingão desse, você trabalhou a semana toda, você labutou, você fez tantas coisas, e aí você vem para a igreja. Talvez você chegue lá no seu local de trabalho amanhã, a pessoa fala, como é que foi seu final de semana? O que é que você fez ontem? E você fala assim, olha, eu fui para a igreja ontem. Você fala, mas você foi para a igreja? Nossa, depois de uma semana cansativa, que isso? Como é que você faz isso? O que que me traz aqui? O que que te traz aqui? O que que nos traz aqui, igreja? Você poderia ficar na sua casa dormindo, você poderia ficar na sua casa descansando. O que que me traz aqui? O que que te traz aqui? Sabe o que é, amados? É a certeza da salvação em Cristo Jesus, aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, amados? É a certeza da salvação em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou dentre os mortos, por isso que nós estamos aqui. E Paulo fala algo impressionante, 1 Coríntios, põe aqui para mim, faz favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 e 17, Paulo ele fala algo interessante, ele fala sobre a esperança da nossa fé. Paulo ele fala assim, olha, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ele fala assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ele está falando, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos, o nosso Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo, o nosso Senhor está vivo, aleluia. O nosso Deus não está morto não. O nosso Salvador não está morto não. A gente vai lá em Meca, lá tem o túmulo, a tumba descrito assim, do Maomé, os ossos mortais de Maomé está ali. A gente vai e vê a tumba lá do Buda está ali, do Allan Kardec está ali, mas quando a gente chega em Jerusalém, está escrito assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, oh glória a Deus. Aí Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, olha, ele fala assim, gente, abra os olhos. Irmão, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, e você está assim, você é meio frio na fé, o seu passo muitas vezes, está um passo dentro da igreja, outro passo lá fora. Jesus quer que você abra os seus olhos. Qual foi o único Senhor que ressuscitou? Jesus.
Só Jesus. Nós estamos no ano de 2025, não é por causa de Buda, não é por causa de Maomé, não é por causa de Allan Kardec. 2025 depois de Cristo, depois de Jesus. É Ele é o centro da história, mesmo querendo ou não querendo, Ele é o centro da história. Aí Paulo fala assim, olha, Paulo, se Ele não ressuscitou, ele foi, então a nossa fé é vã, então nós estamos aqui à toa, então nós estamos aqui, ó. Ele fala assim, então comamos e bebamos, vamos farrear, ué, porque não tem nada. Mas graças a Deus, que verdadeiramente, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está assentado à direita de Deus. Você que crê, joga sua mão para cima, dá glória a Deus, e aplauda o nome do Senhor. Abra a sua boca e diga glória, glória. Só você que crê, diga glória a Deus, diga eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O meu Jesus está vivo, o meu Senhor está vivo. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, e eu coloquei aqui 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que não estão esperando a volta de Jesus. Tem gente que nem sabe que Jesus vai voltar, nem nunca ouviu falar. As pessoas não estão esperando, estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 24, lá mais no final, fala assim que como foi nos dias de Noé, né? Nos dias de Noé, as pessoas compravam e vendiam, casavam-se, se davam em casamento, estava todo mundo fazendo o que tinha que fazer, não estava nem aí. Então tem muitas pessoas que estão assim. Quem sabe você vem na igreja, mas você está assim, desse jeito. Você não se preocupa você não tem se preocupado com a volta de Jesus. Precisa parar e pensar. Tem muitas pessoas, as pessoas lá de fora, eles não sabem disso, mas você não está lá fora, você está aqui dentro. Então, o primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que não sabem nada da volta de Jesus, não sabem nada da volta de Jesus. Alguns meses atrás eu fui num primo meu, que eu oro muito por ele, para pregar, o Dejar, né, Jadir conhece ele, meu primo, não gosto mais dele. Eu vou todo mês, eu vou na casa dele, eu vou lá e falo, eu vim cá falar com você, você tem que sair dessa vida, você tem que ir para a igreja, eu gosto demais dele. E eu falei um negócio com ele, irmãos, e ele falou, mas está escrito na Bíblia? Eu falei, tá. Eu falei, mas você não sabia disso? Eu falei, não. Eu falei, mas como você não sabe uma coisa dessa? Amados, tem gente lá de fora que não sabe nada, tem gente lá fora que não sabe nada, não sabe de nada. Por isso que você hoje sai amanhã, essa semana, fala com as pessoas lá do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, fala, você sabia que Jesus, Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, Ele está assentado à direita de Deus, e Ele vai vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo, você sabia disso? Fala isso com as pessoas, porque o primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que não sabem de nada, não sabem de nada que Jesus vai voltar, sabe de nada que Jesus vai voltar. Segundo tipo de pessoa, são aquelas pessoas que são tão fanáticas, falam, Jesus vai voltar no dia tal, na hora tal, né? Já aconteceu muitas vezes. Agora, 2 meses atrás, num certo lugar, eu não me lembro aonde agora, mas a pessoa marcou, Jesus vai voltar, e o povo da igreja dele foi tudo para lá, chegou lá, não aconteceu nada, porque Jesus falou assim, a hora, o dia, ninguém sabe. Ele falou assim, nem eu sei, somente o Pai que sabe. Então que ele fala assim, olha, ficai apercebidos, fique atento, fique fervoroso. Aí tem aquelas pessoas que falam, né, aquela seita, aquela igreja, não, Jesus ele já veio em 1844. Não, amados, Jesus veio, o trem está de jeito, o trem está feio, né? Não, mas quando ele vier, quando ele voltar para buscar a sua igreja, vai ser diferente, nós vamos morar com Deus na glória eternamente, amém, amados, amém. O terceiro tipo de pessoas, são as pessoas da igreja, que sabem que Jesus vai voltar, mas não vivem uma fé verdadeira. Muitas pessoas que estão dentro da igreja aqui, dentro da minha igreja, dentro da sua igreja, pastor Jadir, a pessoa está aqui, a pessoa sabe que Jesus vai voltar, a pessoa sabe que é verdade,
A pessoa sim, Deus de alguma maneira, de alguma forma, fala com a pessoa, mas a pessoa ela não se sente firme. Eu estava pensando aqui, qual que é o tipo da pessoa que vai ser salva? Guarda isso no seu coração. Algumas coisas que eu vou falar aqui, principalmente isso, quais são o tipo da pessoa que vai ser salva? A pessoa que crê em Deus, que ama a Deus, que é firme nas coisas de Deus. Fala comigo, firme. Não, fala forte, firme nas coisas de Deus. Me ajuda a pregar, fala para o irmão, irmão, você tem que ser firme nas coisas de Deus. Firme nas coisas de Deus. Pastor, quem vai ser salvo? É quem é firme com as coisas de Deus. Lá em Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, quer ver o que vai colocar aqui? Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, ele fala sobre o diabo. Por que o diabo não vai ser salvo? Por que o diabo saiu? Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala, fala assim, ó, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha o que a Bíblia fala, não, pode voltar, a Bíblia fala assim, que o diabo ele nunca se firmou na verdade. Pastor, como é que eu posso ter certeza e convicção para esperar Jesus, a volta de Jesus, e ter certeza que eu sou salvo? Quando você se firma na verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém pode nada contra a verdade. Oh amados, oh igreja, o diabo ele nunca se firmou na verdade. Estou numa luta lá na minha igreja, o pastor Jadir, tem umas pessoas boas, tem gente lá, amados, gente boa, gente honesta, mas a pessoa não consegue se firmar. A pessoa não consegue, ela vem na igreja no domingo, mas sai do culto da manhã, e de tarde vai lá jogar truco com os amigos e começa a beber. Ela não se firma na verdade. Prepara a igreja. Um sinal das pessoas que vão ser salvas da volta de Jesus, sabe o que é? É quando você é firme na verdade. Tem que ser firme na verdade. Firme na verdade. Aquelas pessoas que vêm na igreja, mas não vivem uma fé verdadeira. E o quarto tipo de pessoas que eu coloquei aqui são as pessoas que de fato esperam a volta de Jesus e amam o Senhor Jesus. E eu estou vendo gente aqui desse jeito. Eu estou vendo gente desse jeito. Eu estou vendo gente desse jeito aí. Eu estou vendo gente desse jeito aí. Glória a Deus, igreja. Pessoas o quê? Que de fato, não, eu espero. De vez em quando você está cansado. De vez em quando, minha irmã, você está cansada. Quem sabe o seu marido encheu suas paciências, falou tanta coisa com você, você não vai na igreja, não, você só fica lá dando dinheiro para o pastor. Quem sabe o seu colega de trabalho, meu irmão, fica falando mal de você, mas você está cansado, sobrecarregado, mas você fala, eu vou para a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus porque não tem outro lugar. Eu vou para a casa de Deus porque estar na casa de Deus faz bem. Eu vou para a casa de Deus, sabe por quê? Porque tem um chamado de Deus de salvação na minha vida. Tem um chamado de Deus de salvação para a sua vida. Oh, glória a Deus. Interessante, irmãos, que salvação. Eu amo muito Jesus e amo muito a palavra de Deus, sabe o que, irmão, amados? Irmãos, porque salvação não depende da condição financeira que a pessoa tem. A pessoa pode ser podre de rica, ou a pessoa pode ser podre de pobre. Todo mundo tem a mesma chance. Oh, irmão, não sei se você já foi no banco uma vez, pegou aquela fila de 200 pessoas na sua frente. Você fala, ai meu Deus, e de repente chega uma almofadinha lá, e ele conversa com a gerente lá assim, amados, e ele fura a fila, e ele passa, e fala, nossa, meu Deus do céu. É porque ele tem cartão ouro.
ele tem isso, ele tem aquilo. Irmão, mas na fila da salvação todo mundo é igual. Na fila da salvação, oh glória a Deus, na fila da salvação, da volta de Jesus, todo mundo é igual. Oh amado, não, pode aplaudir e dar glória a Deus. Todo mundo é igual. Ah, eu sou pequeno, pode vir. Ah, coitado de mim. Eu sou o mais escuro da minha casa. Levei tanto bullying na vida da minha casa. Tanto bullying. Hoje fala bullying. Tanto bullying. Há um dia Jesus falou assim, ó, não importa se ser o mais pretinho, ou ser o mais médio, ou ser o mais clarinho. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Então não importa se você está aqui, você fala, ah coitado, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o mais feinho da minha casa. Não importa, amado, porque a salvação não depende disso. A salvação depende de você crer e de amar a Deus, e fazer a vontade de Deus, e se firmar na verdade. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Amado, salvação é a doutrina gloriosa da fé cristã. A volta de Jesus, essa doutrina maravilhosa, gloriosa da nossa fé. Por isso que nós estamos aqui. Paulo fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, ele falou, é vã nossa fé. Irmão, se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, amado, você está perdendo o tempo de vir aqui. Você está vindo aqui à toa. Porque aqui nós cremos que nós estamos aqui por causa dEle. É Ele, é tudo para Ele. Jesus, Jesus, Jesus. É Ele. Oh, glória a Deus. Aí tem os sinais da vinda de Jesus. No capítulo 24, Jesus ele fala algo interessante. O versículo 4, os discípulos perguntam, como é que vai ser os sinais da sua vinda? Ele fala assim, no versículo 4, ele fala assim, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. O que Jesus está falando? Olha, um dos sinais da minha vinda vai ser o engano que o diabo vai tentar colocar no mundo. Vai colocar no mundo. Vai enganar as pessoas. Vai enganar as pessoas. Qual que é um sinal? O mundo está sendo enganado. O mundo está sendo ludibriado. Quantas pessoas falam assim, não, esse negócio de igreja, esse negócio de salvação, esse negócio de arrebatamento da igreja, isso aí não existe não, isso aí não existe. Existe. Um amigo meu, alguns anos atrás, falou comigo, falou, Jacir, eu não acredito nesse negócio não, Deus abençoa você, sua fé, tudo isso, mas assim, quando terminar tudo, quando a gente morrer, quando acabar tudo, Deus é amor, e lá no final, meu amigo, Deus vai salvar todo mundo. Falei, você crê? Você falou, creio. Falei, então tá, então eu vou crer igual você, então no final vai salvar todo mundo, tá bom? Então eu vou ser salvo. Falou, vai, você também vai, amém. Falei, agora se ponha do meu lado aqui, é assim, se você não tiver uma vida com Deus, se você não amar a Deus, se você não se firmar nas coisas de Deus, se você não entregar a sua vida para Jesus, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Se você não crer, e se você, amado, eu vou ser salvo, falei para ele, e você vai ficar, e vai, o inferno é duro lá. Eu falei, então se eu estiver do seu lado, então eu estou tranquilo. Então não é mais fácil você passar para o meu lado? O lado da fé, o lado da crença, o lado de confiar. Porque o mundo está sendo enganado. O mundo está sendo enganado, amados. O mundo está sendo enganado. Hoje todo mundo quer falar de Deus. Todo mundo quer falar de Deus. Outro dia eu vi, eu fiquei horrorizado. Falei, gente, que é isso? Um ministro do STF, comunista, falando, não, família não é isso que está falando, que esse povo evangélico. Eu falei, quem é esse cara? E tem muita gente que acredita, amados, acredita numa coisa dessa. Não, amados,
A salvação é real. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é real. A salvação é real. Não seja enganado, não fique enganado, não fique enganado. Outro sinal que Jesus ele falou assim, olha, ele falou assim, haverá o quê? Guerras e rumores de guerras. Pastor, mas já teve tantas guerras. Irmãos, mas preste atenção no que Deus tem falado no nosso coração. Tem uma guerra que está acontecendo aí agora, amados. Uma guerra virtual, uma guerra de narrativas na internet. Você liga a internet, está falando uma coisa, outra falando outra coisa, outra falando outra coisa, desfazendo daquilo lá. Amado, está virando uma bagunça e ninguém mais sabe o que é. E se você não vier na casa de Deus para aprender das coisas de Deus, amados, você está perdido. A guerra maior agora é essa guerra que está acontecendo aí. Essa guerra agora não é a guerra lá do Hamas, do Israel. Essa guerra é guerra também, mas a maior guerra que está tendo agora, amados, igreja, é a guerra da internet, é a guerra das narrativas. Quem tiver a maior narrativa leva os outros. Mas nossa aqui não é a narrativa, nós aqui é a verdade, é a palavra de Deus, é a palavra de fé, é a palavra de justiça. Como disse Paulo, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Nós não estamos aqui para falar da nossa palavra, amados. Estamos aqui para falar da palavra de Jesus. Então tem uma guerra aí que, tudo pode todas as coisas, pode todas as coisas. Semana que vem, acho que sexta-feira que vem vai ser dia 31, é para o mundo é dia do Halloween, mas para nós é dia da reforma protestante. Aí eu estava pensando, vou preparar para pregar essa semana que vem na minha igreja, vou pregar assim. Deus falou assim, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Ele faz, escolha a bênção. Tem gente, amado, que escolhe o Halloween. Eu falo, irmãos da igreja, não deixa leva seu filho para a escola dia 31 não. Fala, professor, amanhã ele não vem. Ele não vem. Então estou te avisando que ele não vem. Ele vai ficar comigo. E naquele dia ensine para ele a doutrina da fé, a palavra de Deus, ensina para ele. Cuidado, essa guerra das narrativas, isso é sinal da volta de Jesus. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. 2 anos atrás eu fui, num desses dias assim, eu fui no shopping com a minha esposa. E nós vimos lá no shopping, aquele shopping lá, longe, perto da Unitri lá, eu vi um tanto de menino vestido de preto, com uns negócios, eu falei, meu Deus, o que é que os pais estão fazendo? Colocando isso. Passou alguns dias, uns 2 daqueles lá se suicidaram. Invocaram demônios, porque a narrativa dizia, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem, gente, tem, o mundo espiritual é real, gente, é real. Eis que eu ponho diante de vocês a bênção. Dia 31 é dia de quê? Dia da reforma protestante, então é a bênção. E Deus falou, eu também ponho diante de vocês a maldição. O que é a maldição? É o Halloween. Ele falou assim, escolha a bênção, escolha a bênção. Terceira coisa que eu coloquei, que nós lemos aqui, Jesus ele fala assim, no versículo 9, ele fala assim, um sinal da volta dele, ele falou assim, então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Ele fala, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Ele fala assim, olha, vocês serão atribulados e vocês serão odiados. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, o mundo odeia os cristãos.
Odeia os cristãos. A gente quer evitar um pouco de falar de política, mas olha só, irmãos, outro dia o nosso presidente falou assim: olha, esse negócio de família, de igreja, de bons costumes, não é a nossa praia, não é a praia deles, amados, não é a praia deles, tem que ser a nossa praia, amados, tem que ser nossa praia. Bons costumes, igreja, família. Irmãos, tem coisa melhor do que família. Quem ama a sua família aí? Quem ama a sua casa aí, dá glória a Deus. Então, pastor, eu amo a minha família, o que eu tenho? Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu lar. Fala: Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Eu costumo dizer lá na igreja, sabe, pastor Jadir? Sabe, Ney? Pastor Ney, sabe o que eu costumo dizer na minha igreja? Eu falo: irmãos, o céu não vai ser o mesmo sem o meu filho. O céu não vai ser a mesma coisa sem os meus filhos. O céu não será a mesma coisa sem a minha esposa. Por isso eu oro todos os dias, meu Deus, salva a minha casa, salva a minha família, salva minhas noras, salva as minhas netas, salva, Senhor. Oh, glória a Deus. O céu não será o mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem é que deixou alguém na nossa casa hoje lá? Deixou sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha? Deixou alguém que vai vir no culto à noite, ou nem vem na igreja? Mas tem alguém da sua casa que não está aqui na igreja? Levanta bem alta a sua mão, levanta bem alta, dá glória a Deus aí. Você vai chegar na sua casa hoje, vai abraçar essa pessoa, quem sabe é seu irmão mais velho, não importa se ele ser mais feio do que você não. Você vai abraçar ele e vai dizer assim: olha, Jesus te ama, e eu quero falar para você que o céu não será o mesmo sem você. Deus te ama. Está entendendo, igreja? Fala para sua esposa, chega lá hoje, dá um beijão nela lá. Ela fala: o que foi? Dá um beijão nele lá, no maridão, e fala: deixa eu te falar uma coisa, o céu não vai ser o mesmo sem você, e eu vou orar todos os dias por você, pela salvação. Fala para o seu filho, para a sua filha. Oh, amados, estou vendo aqui a netinha do pastor Jadir, que gracinha, que coisinha mais linda, irmãos. Eu creio que ele ora, a pastora Eliana ora todo, meu Deus, abençoa, entra no coração dela. Sabe por quê? Porque o céu não vai ser o mesmo sem ela. Oh, amados, fala por irmão, se o céu não vai ser o mesmo sem você, o céu não vai ser o mesmo sem a senhora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, igreja. Oh, glória a Deus, povo de Deus. Oh, glória a Deus. Aí Jesus, ele fala também aqui os sinais da volta dele no versículo 12. Versículo 12, ele fala assim: por se multiplicar a iniquidade. Presta atenção, ele não está falando que que está crescendo a iniquidade, porque crescer é mais dois, mais três. Ele está falando de crescer, ele está falando de se multiplicar. Como que tem se multiplicado a iniquidade, irmãos? Como o mundo tem odiado a gente, os cristãos. Você viu lá na Nigéria matando as pessoas, amados. Esse mês passado parece que foi mais de 270 cristãos foram massacrados, mortos lá. Foram mortos. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Porque são cristãos. Eles não estão matando os muçulmanos, nem quero que mata não, amados. Cada um tem que viver a sua fé. Eles não estão matando, não é os espíritas não, eles estão matando o cristão. Ou você nega o nome desse Jesus, ou você será morto. E é isso que eles estão fazendo, botando fogo nas casas dos pastores, dos irmãos da igreja. Se é da igreja, está queimando por causa do nome de Jesus. Jesus falou assim: olha, qual que é um sinal da minha vinda? Eles odeiam vocês, irmãos. O mundo nos odeia, o mundo odeia eu e você, eles nos suportam, eles querem só o nosso voto, mas eles nos odeiam, igreja. E no versículo
12, Jesus ele fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele falou assim: há muitas pessoas, irmãos, quantas pessoas que começaram nessa casa de Deus, né, Jadir? Quantas pessoas que te ajudaram aqui, foram um alicerce dessa casa. Quantas pessoas, irmãos, de hoje estão no mundo, viraram as costas para Deus, para as coisas de Deus. O amor esfriou. Amados, um dos sinais mais fortes da vinda do Senhor Jesus é o esfriamento na fé. Por isso que de vez em quando eu falo: meu Deus, aviva a minha fé, aviva a minha confiança no Senhor, aviva a minha confiança no Senhor. Irmão, minha irmã, escute o que eu estou falando com você aqui. Quanto tempo que você não chora mais na presença de Deus? Quanto tempo que você não lê a Bíblia? E quando você está lendo, lembra quando você lia a Bíblia? Você estava lendo, de repente, viu uma palavra, aquela palavra enchia o seu coração. Pastor, não está acontecendo isso mais comigo. Ora para Deus. Fala: meu Deus, não me deixe esfriar na fé. Jesus falou assim: o amor vai se esfriar, o amor a Deus, o amor às coisas de Deus, o amor à palavra de Deus ele vai se esfriar de quase todos, quase todos, quase todos. Por isso que é importante você vir para a casa de Deus. Por isso é importante mesmo quando você estiver cansado, quando você passou: estou cansado. De vez em quando eu ficava nervoso com os irmãos que estão na igreja de manhã. O irmão está dormindo no culto, a irmã está dormindo. Irmãos, outro dia eu estava pregando e vi uma irmãzinha lá cochilando. Eu falei: meu Deus, vontade de dar um tapa no banco para ela dar uma levantada assim. E falou: oh! Aí Deus falou comigo: você sabe o que está acontecendo com ela? Ela trabalhou a noite inteira e ela veio direto para minha casa. Ela está aqui se segurando, mas ela está aqui. Eu falei: dorme em paz, irmã. Deixa a palavra entrar no seu espírito, na sua alma. Oh, amado, mas não vai ficar dormindo aqui não, hein? Pastor Jadir não é eu não. Quando você vier para a igreja, venha como uma esponja. Quem aqui tem esponja na sua casa de lavar louça? Quem aqui já ensaboou a esponja? E ela, esponja. Não venha para a casa de Deus como uma pedra. A pedra molha só por fora, não molha por dentro. Pastor, eu quero permanecer. Venha servir a Deus como esponja. Meu Deus, eu quero ser tocado por dentro e por fora. Eu preciso ser tocado por dentro e por fora, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Para terminar, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Nem vou ler aqui, os irmãos já ouviram falar da parábola das 10 virgens. Jesus ele conta também falando sobre os sinais da sua vinda, sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus. No final ele fala assim, olha, capítulo 25, ele fala assim sobre as 10 virgens. Havia 10 virgens, 5 dessas virgens eram prudentes, e 5 das virgens eram imprudentes. E ele fala assim, as 5 virgens prudentes, elas trouxeram azeite delas, e trouxeram azeites sobressalente, trouxeram a mais. Mas as 5 virgens imprudentes,
elas trouxeram só um pouco de azeite, não trouxeram azeite a mais. E chegou o momento do noivo chegar, chegou o momento do noivo vir, e eles avisam: o noivo está chegando. As 5 virgens prudentes, que tinham óleo na sua botija, azeite, e tinham a vasilha sobressalente, elas conseguirão ir. Mas as 5 virgens imprudentes, elas disseram: olha, nosso azeite acabou, dá um pouco para nós. Falou: não tem jeito, que se a gente der para você não ficar sem. Elas falaram: então nós vamos lá comprar. E quando elas foram comprar o azeite para colocar na lâmpada delas, quando elas voltaram, a porta estava fechada. Eu quero terminar com isso. Fica de pé no seu lugar.